Boa noite a todos, senhores candidatos, senhoras, senhores. Dom Anuar, parabéns e obrigado por essa oportunidade. A todo o conselho também, cumprimentando, que todos sejam cumprimentados. Nós sabemos que as eleições, elas trazem a discórdia, talvez, que até na fala do Dom Anuar, ele prega que a gente devia usar o momento. Então, é possível conciliar política e religião, né? Aqui é um exemplo disso. Porém, nós sabemos que talvez o desejo do cargo, talvez o sonho, talvez a vontade de servir a comunidade, tudo isso leva a uma disputa natural. E defendendo já aos senhores cargos comissionados, eu fui um deles e tenho a certeza que correspondi à expectativa do prefeito Roberto Pupim, assim como correspondi à expectativa da população de Maringá. Como assessor de gabinete do prefeito, eu visitei todas as UBSs, e não foi uma vez, foram mais de 5, cada uma delas, para saber se as estruturas estavam adequadas, se os médicos estavam presentes, se os enfermeiros estavam presentes, seus auxiliares, se os funcionários estavam em condições de trabalho com estrutura, se as pessoas estavam sendo bem atendidas. Então, este é um dos CCs que muita gente critica, mas que a maioria dos que são candidatos usam esses cargos. Então, na verdade, quando chega, é por isso que eu estou dizendo que é difícil quando chega a hora da eleição, aí vem as críticas, mas boa parte, em especial os vereadores que são candidatos, usam os CCs até hoje. Ele tem lá o CC na Câmara, ele tem o CC no Estado, ele tem o CC, às vezes, ainda lotado na gestão. Então, por isso que essa hora, quer dizer, é a hora da crítica, então é a hora do vale tudo pelo voto? Bom, se é a hora do tudo pelo voto, eu quero dizer o seguinte, que o silêncio, por favor. Que o comissionado com responsabilidade, preparado, capacitado para a função, ele é muito bem-vindo à gestão pública. Porque nós entendemos que quando você vai sair de casa e precisa deixar alguém para guardar a tua casa, você não escolhe qualquer um, você escolhe alguém da sua confiança. Não é diferente o gestor público. Ele, para deixar alguém em cada função, ele precisa ter alguém que entenda de gestão. E aquela pessoa vai conduzir para que aqueles que são profissionais da área possam executar com responsabilidade e correspondendo à expectativa da população. Quero já entrar na mobilidade urbana para deixar o lixo para depois. A mobilidade urbana, Maringá foi projetada para 200 mil pessoas. Hoje nós temos mais de 400 mil habitantes, não falando ainda o excessivo que tem todos os dias na cidade de Maringá. E nós entendemos que, uma vez que você pratica um plano de mobilidade urbana, visando todos os setores, é difícil aqui, eu trouxe tanta coisa aqui, mas 7 minutos, convenhamos, se bem que para quem está acostumado a falar em 10 segundos, 7 minutos é bastante, mas para falar todo esse assunto, essas 3 pautas, né, Alberto? Mas eu queria dizer o seguinte, que se você pensa em mobilidade urbana, o coração, primeiro, vem à tona, os deficientes com acessibilidade em todos os locais da cidade. Se você pensa em acessibilidade, você tem que ter o coração com aqueles que todo dia tem que pegar um ônibus e vir para o trabalho. Então, é preciso que tenhamos melhores ônibus, é preciso que tenhamos ônibus mais rápidos, e para isso é preciso, sim, aplicar um plano de mobilidade urbana que atenda essa demanda, criando corredores para motoqueiros, criando ciclovias. É preciso o quê? Motivar a mudança de hábito da nossa gente. Não basta também só dar condições de comprar o carro, né? E as ruas vão ficando superlotadas de carros. Então, nós precisamos o quê? Também motivar a mudança de hábitos. Em países desenvolvidos, mais que o Brasil, o uso da bicicleta é muito normal. No Brasil, parece que andar de bicicleta está denegrindo a imagem do cidadão.
É muito pelo contrário, está dando saúde, está dando exatamente condições de melhorar o trânsito. Então, cada um pode contribuir da sua forma. Agora, falando ainda dos cargos comissionados, eu queria apenas lembrar que também lá no cargo comissionado é gente como você. É gente que precisa trabalhar. É gente que se preparou para isso. Então, de repente, eu vejo alguém que nessa hora, para buscar o voto, ele ridiculariza a pessoa, esquecendo que ali também está um cidadão que está apto a ocupar os cargos também na gestão pública, e às vezes com muito mais responsabilidade. Tem muitos CCs bons, tem aqueles que pode ser que não correspondam, assim como tem funcionários, assim como tem cristão, assim como tem padre, assim como tem pastor, assim como temos de tudo no mercado. Então, é questão apenas de saber escolher as pessoas que nós queremos perto de nós. Com relação ao meio ambiente, eu entendo que, acima de tudo, a participação da iniciativa privada, a participação da sociedade civil organizada, Ministério Público, gestão, vereadores, sentar à mesa e falar, vamos resolver o problema do lixo. Porque deixam para o gestor e ele tem que tomar uma medida. Se ele não toma medida, ele é cassado por inabilidade. Se ele toma medida, ele recebe as críticas, em especial da oposição, especialmente quando chega a época de eleições. Antes passa batido. Isso aí deixa ele resolver lá, entendeu? Foi eleito para isto, se vira. Mais ou menos assim. Quando chega a hora das eleições, aí aparecem todos os defeitos. Obrigado, candidato. Venceu? Devia avisar, né? Mas tá bom. Bem, nós sabemos que um momento como este é realmente de levar para casa a reflexão e entendendo que nenhum gestor poderá pensar em êxito se Deus não tiver realmente em primeiro plano. Isso é da minha formação espiritual, cultural, educacional. Eu penso o seguinte, que mobilidade, lixo, CCs, se analisarmos, e eu como professor psicopedagogo, entendo que se analisarmos, tudo está ligado à educação. Entendemos que, no momento, nós temos que ter o curativo na sociedade, porque os problemas já estão. Mas nós temos que pensar no Brasil de amanhã, na nossa cidade de amanhã, exatamente investindo em educação. Porque com a educação nós vamos resolver o problema do lixo, nós vamos resolver o problema da segurança, nós vamos resolver o problema da igualdade social, nós vamos resolver o problema dos encontros, nós vamos resolver o problema do planejamento familiar, nós vamos resolver os problemas que toda a sociedade tanto precisa. E, na verdade, nós entendemos que, quando houver verdadeiramente a educação, a cultura, os próprios candidatos deixarão de falar um monte de bobagem, porque eles sabem que isso não será argumento para convencer o voto. Do tipo, olha, se eu ganhar, o ônibus vai ser de graça, ou do tipo, ainda, os CCs vamos acabar com todos, e, na verdade, nós sabemos que a maioria dos que estão no cargo público, a primeira coisa que ele vê, qual é o prefeito que ganhou? Corre lá para saber se tem uma vaguinha de um cargo de conselho tutelar. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, candidato. Uma salva de palmas ao candidato.